Oh, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Salve todos os amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Mais uma vez aqui conversar, falar das obras da obra do Senhor, né? Mais uma vez aqui falarmos de coisas boas, né? Tanta maldade neste mundo, tanta coisa ruim. Nós temos que falar daquilo que é bom, daquilo que é próspero, daquilo que é verdadeiramente fiel, sincero e verdadeiro, que é o amor de Deus, a graça dele, da qual nunca podemos esquecer. Ele é fiel, ele é justo, ele é verdadeiro, e ele diz, né, que nós sempre estamos buscando a sua presença, a sua palavra, meditando nela dia e noite. Graças a Deus por isso, né? E é isso que iremos fazer neste momento. Vamos procurar aí verdadeiramente falar daquilo que Deus tem colocado em nossas vidas, colocado em nosso coração, aquilo que verdadeiramente nos fortalece no dia a dia, porque verdadeiramente o mundo jaz no maligno, mas a graça, ela está no meio de nós, né? Graças a Deus, porque Jesus disse que estaria conosco até a consumação dos séculos, não é verdade? E isso nós temos que guardar sempre, sempre em nosso coração, que Ele é fiel, justo e verdadeiro. Não importa a luta, a dificuldade, porque tudo nesta vida, disse Jesus, que é passageiro. Tudo passa. Mas a sua palavra, ela permanece eternamente, né? Graças a Deus por isso. Amém? Quero dar um alô para todos que estão aí na live, para todos aí que estão neste momento aí dando atenção à palavra de Deus, não ao evangelista Moisés. Eu não sou ninguém, eu sou apenas intermediário, né? O Senhor nos chama para que nós possamos ser intermediário da graça. Nós temos que ser instrumento de levar às pessoas a verdadeira palavra, a verdadeira raiz da verdade, que é Cristo. Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém? Meu querido, minha querida, você pode estar passando outros momentos difíceis, como todo mundo pode estar passando, eu estou passando também. Não é fácil, né? Não é uma coisa assim que a gente pode dizer, oh, que bom, oh, que maravilha, não. Mas Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas Ele também disse, tem de bom ânimo. Ele venceu. E nós andando assim, ó, andando nas costas dele, olhando para ele, olhando para o caminho que é ele, olhando a sua sombra, nós estaremos verdadeiramente assim, ó, no caminho certo. Ele diz que aquele que está com ele verdadeiramente vencerá toda a batalha, né? Não podemos culpar ninguém pelas lutas nem dificuldades, porque o príncipe deste mundo trabalha, manipula as coisas para que a gente perca a paz, para que a gente perca a graça, né? E que esqueça que após esta vida tem outra. E essa outra vida, disse Jesus, que é eterna, sem fim. Amém? E é essa ansiedade que nós temos que guardar em nossos corações, de verdadeiramente morar junto, morar confinado com aquele que nos deu a permissão de estarmos aqui hoje nessa colheita, nesta reciclagem da vida, porque é isso mesmo, a verdade é essa. Nosso corpo, nossa vida, nós estamos aqui para sermos reciclados, limpados, purificados, santificados para morar com Ele lá na glória. Então é como você que quer estuda, como você procura um professor, entra numa faculdade para virar doutor, para ter seu doutorado,
todo ano você tem aprendizado, você tem ensino, provas, exames, né? Pois não é diferente para morar com Deus. Nós estamos aqui para passar por esta prova, para passar por um período de tempo a sermos aprovados a morar no dono da casa. O dono da casa exige. Quem é o dono da casa? O comprador. Quem que comprou? Jesus com seu sangue na cruz do Calvário. O nosso retorno para o Pai. Porque todos nós estávamos dispersos, todos nós estávamos destituídos da glória. Porque nascemos em pecado. Nós nascemos numa junção carnal, homem e mulher, num sinal de pecado. Nós nascemos da carne. E ao nascer, todos nós somos pecadores. Todos nós conduzimos o pecado. E para podermos nos livrar deste pecado, temos que aprender com o Mestre, o Mestre Jesus, que veio instruir. E começou com os 12, e dos 12 a toda a terra, a toda os séculos e séculos até hoje, até o dia em que ele voltar para buscar a sua igreja. Então é por isso que nós somos verdadeiramente, se temos ambição, se temos a vontade, o desejo mesmo de morar com Jesus na glória, nós temos que obedecer ao Mestre, ao ensinamento dele. Assim como você obedece à justiça terrena para não ser infrator da lei, para não sujar seu nome na justiça, que você não seja um infrator, assim também, para morar no céu, temos que obedecer ao mandamento que Jesus nos deixou. Está entendendo o mistério? Ele explicou até nas orações em que os discípulos pediram para serem ensinados, Jesus ensinou o Pai Nosso, e no Pai Nosso ele falou, assim na terra como no céu, indicando a nós que, como nós temos que obedecer às leis da terra, temos que obedecer também, em cima da risca, a lei do céu, a lei que Jesus deixou. Amar ao próximo, fugir da concupiscência dessa terra, fugir da vaidade, fugir do engano, da mentira, fugir das orgias carnais, porque a carne é pó, vai ficar aqui. Esse corpo aqui é só para nós passarmos pela prova, só para que nós possamos ser aprovados ou rejeitados pela lei do céu. Está entendendo o mistério? Pois é, meu querido. Você que luta para ser um doutor, para ser um advogado, para ser um médico, um juiz, você não tem que se esforçar, estudar, não tem que se deitar nos livros. Eu tenho um exemplo aí do meu filho, que para poder entrar no estado aí teve que largar até farra de domingo, os amigos que vinham na porta chamar para sair, ele não, eu estou estudando, eu estou com objetivo. Então, este é o objetivo. O objetivo de morar no céu é também necessário que se interessemos pelas obras do Pai. E a obra do Pai é essa, conhecer a sua palavra, conhecer a sua lei, conhecer seus mandamentos e obedecer. Porque próprio Jesus disse que ai daqueles que conheceu e não as cumpriram. Melhor seria para esse que não houvera nem nascido. Sabe por quê? Porque conheceu e não obedeceu. Maior rigor terá o Senhor naquele dia por esta vida. Por isso, meu amigo, se vem conhecer, conheça de coração. Conheça mesmo de alma e espírito, de verdadeiro interesse real da sua alma, nossa alma, a minha alma, que nem eu estou buscando aqui agora, a minha alma ser salva em Cristo. Não venha a Cristo para mostrar para os outros que você é bonzinho, que você é boa gente, ou mostrar para os outros para poder ter uns amigos, para proteger alguém, ou mesmo assim, não, a salvação ela é individual e sem interesse materialista. Captou? Não vou servir a Deus para agradar parentes, amigos,
para poder mostrar para os outros que eu sou santinho. Não, santo é Cristo, Ele é santo. Está entendendo? Nós não. Nós somos pecadores, errantes e desmerecidos da graça de Deus. Tem essa ainda, hein? Somos desmerecidos. Quem nos faz merecido é o sangue de Jesus. Captou? Pois é. É o sangue dele que nos faz merecedor. Porque mesmo no caminho, mesmo buscando, a gente erra, tropeça, a gente às vezes se eleva um pouco no nervoso por causa das lutas, das dificuldades, está entendendo? Então a gente peca, a gente erra, está entendendo? Só que nós vivemos na graça dele. Ô graça abençoada que Cristo derramou sobre nós. E sobre esta graça é que cada um de nós somos perdoados. Está entendendo? É o que ele disse a Pedro, 7 vezes 7. Ou até mais, né? É verdade. Não ficar somente em minhas palavras, né? Eu vou ler aqui uma mensagem da qual hoje em dia, eu sinto que verdadeiramente as igrejas, os ministérios novos aí, estão muito mistificados. Hoje em dia, os cultos, não só de uma igreja fulana, não, quase em geral, está muito modificada. Não se vê mais ensinamentos de comportamento cristão. Hoje em dia está difícil até de diferenciar quem é crente e quem não é, quem é servo de Deus e quem não é. Porque tem a palavra crente, Satanás também tem. Está entendendo a história? Satanás é crente, filho. É crente, muito mais crente do que cada um de nós. Por quê? Porque ele não leu, ele viveu todo o tempo. Ele conhece, ele vê Deus, ele contempla Deus. Está lá escrito na passagem de Jó, que até hoje ele contempla Deus assim, nitidamente como nós nos contemplamos. Está entendendo? Ele vê Deus, ele vê quando Deus está abençoando alguém, ele vê quando Deus está com bom agrado com alguém. Está lá o exemplo de Jó. Captou? Pois é. Nós não, nós estamos na carne, nós somos carnais. E para que nós possamos enxergar as coisas espirituais, é preciso conhecer o Espírito Santo real. Está entendendo? Não é somente ver estética, não é somente ver letra. Não, a gente tem que estudar, sim, tem que ler a Bíblia, tem que conhecer as histórias, tem que conhecer a vida de Davi, a vida de Abraão, a vida de Jó, a vida de Davi, a vida dos profetas. Tem, sim, lógico. E depois conhecer principalmente a vida do nosso mestre, desde Mateus a Apocalipse. Está entendendo? Procurar aprender também os comportamentos após a ida de Cristo para a glória. E os discípulos o que fizeram, o ensinamento que eles nos deixaram. Está entendendo? Sem o Espírito Santo, não tem como abrir mente e entender os mistérios de Deus. Captou? Pois, para podermos entendermos isso, aqui em Isaías, capítulo 11, versículo 2 e 3, nos fala assim, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento. Espírito, olha, entenda bem, de sabedoria. Sem o Espírito Santo, o homem não é sábio, que a sabedoria dele próprio não gera vida e nem abre entendimento. Quem nos abre entendimento é o Espírito Santo. Está entendendo? Você pode ler, você pode comer livros. Você pode comer bibliotecas de livros cristãos. Mas vai ficar que nem muitos estão por aí. Estão procurando aí do caminho. Estão procurando aí o que está certo. Estão procurando na Bíblia cristã, outra hora na Bíblia católica, outra hora na Bíblia de Israel, outros buscando em tarô, outros buscando e ficam bêbados. Está entendendo? Uns falam que é certo cantar louvor, gospel, outros dizem que é certo cantar, pode cantar rock, funk, evangélico, não tem mal. É porque a pessoa não tem o quê?
o Espírito Santo para ter discernimento do que verdadeiramente é a vontade de Deus. Captou? Sem Espírito Santo, não irás chegar a entender a salvação e o plano do Senhor. Eu te digo isso porque eu vivi uns tempos aí meio enganado, tá entendendo? A gente às vezes pensa que enganar, que é agradar o próximo, agradar pastor, missionário, agradar líderes, é que vai fazer nos salvos. Não é não. Você tem que primeiro agradar ao Senhor, porque é dele que vem a salvação, não é de homem nenhum. Não é de pastor, missionário, não é de religião, não. Religião não salva ninguém. A religião foi que levou Cristo para a cruz, porque eles achavam que a lei deles era perfeita, assim como hoje muitos acham que eles estão certos, estão razão. Religião não é razão. Religião não é eu sou certo, não. Religião não é nada, religião não salva ninguém. Muito pelo contrário, a religião causa dissensões e divisão. Captou? Pois é. Não é meu entendimento, não. É o Espírito Santo que já me deu, já pôs em mim esse entendimento. E eu creio, eu confio nele. Eu confio no que habita em mim. Amém? Eu creio, porque verdadeiramente busco entendimento, não em homens. Você acha o entendimento sozinho, joelhado, pensando, analisando a Escritura, procurando alcançar a glória lá em cima. Não é querendo ouvir homens, não. É querendo ouvir o Espírito Santo da verdade, que está a cada um de nós. Está à mercê de todos nós. É só querer. Está entendendo? Continuou dizendo ainda aqui, olha bem, estou lendo Isaías, olha, o Velho Testamento. Eu fiz questão de ler esse Velho Testamento para os senhores saberem, para vocês que estão aí me ouvindo, saberem que o Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo de Deus, ele governa o mundo desde o princípio do mundo. Está captando? Ele desde o princípio. Davi foi movido pelo Espírito Santo, Abraão foi movido pelo Espírito Santo, foi dado entendimento a ele, Abraão, todos os profetas, Isaías, Jeremias, todos foram já. Está entendendo o mistério? O homem não fala sobre Deus se o Espírito Santo não o mova, porque nessa terra o príncipe das trevas não quer de forma alguma que ninguém se chegue a Deus. Ele tira da mente da pessoa, ele tira. Se a gente ainda fala que Deus é amor, que Deus nos ama, que Deus é a salvação, é porque o próprio Espírito Santo já nos põe essa força para sentir esta verdade. Captou? Pois é. Por isso que eu estou lendo aqui Isaías 11, 2, versículo 3. Versículo 2 e versículo 3, que ainda continua dizendo, vou recapitular de novo. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento. Não basta ser só sabedoria, tem que ter interpretação. Entendimento significa o quê? Interpretação. Está entendendo? O Espírito de conselho. Está vendo? Ainda tem que ter o espírito do conselho. Assim que eu estou passando agora essa palavra. É um conselho. Está entendendo? Não estou passando para as pessoas, não faça como eu estou falando, não. Não, analise. A cada pessoa, Deus trabalha de uma forma. E a cada pessoa, Deus trabalha e age de maneiras diferenciadas uns dos outros. Tá bom? Então ele continuou dizendo, o espírito de conselho e de fortaleza. Quem nos dá força, quem nos dá vigor, quem nos faz vencer luta, quem nos faz entender os planos dele, é o próprio Espírito. Porque Deus ele é muito preocupado com você e comigo, com todos nós. A vontade de Deus é que você vá morar com ele, que você não se perca, que eu não me perca, de forma alguma. Deus não quer ver o seu trabalho em vão. Ele nos fez, ele trabalhou sobre nós, ele trabalhou com você, tá aí. Tá entendendo? Foi Deus que trabalhou para você estar aí, para mim estar aqui. Ele não quer que o seu trabalho seja em vão.
Ele torce por você, Ele torce por mim. Ele verdadeiramente trabalha dia e noite incansavelmente para que nós entendamos o seu plano na nossa vida. O que cabe é a nós abrir aqui o entendimento, tá entendendo? Abrir o leque aqui, ó, e abrir o coração, tá? Se desvaziar do eu, do ego, do eu sou, que não sou, tá entendendo? Porque não somos nada, somos a puro verme da terra, tá entendendo? Se o espírito sair do nosso corpo, essa carcaça vira barro, lama, não vale nada. Está entendendo o mistério? Deus está muito preocupado com você e comigo, com todos nós. O gosto de Deus é que todos se salvassem. Mas para isso Ele deixou livre arbítrio, porque Ele não é Deus de querer empurrar ninguém. Ele só instrui, ensina. Tá? Ele é mestre, Ele ensina. Ele diz, olha meu filho, olha para mim. Escuta-me, abra teus sentidos para mim, olha para mim, arrepende-te. Está entendendo? Deus não obriga ninguém, não obriga. Deus não quer de maneira nenhuma te fazer de você, nem de mim, de marionete, não. O homem faz, mas o Senhor não. Ele quer tudo por amor, assim como por amor Ele nos fez. Por amor enviou seu Filho Jesus para abrir os braços na cruz do Calvário e morrer por nós e por nós, por mim e por você. Ele não quer nada obrigado nem forçado de ninguém. Então se o pregador fala, ô irmão, você é obrigado, ô irmão, você tem que fazer, é preciso fazer o que eu quero, não. Seja anátema. A própria Bíblia diz isso. Evangelho não é por força nem por violência, é por amor, é espontâneo, tá entendendo? É espontâneo, não é frequência a igreja que te faz salvo também, você precisa servir a igreja, você tem que ter um ministério, um lugar onde você ali encontre a união, o carinho, o afeto das pessoas e ali glorifique o nome do Senhor, tá entendendo? Mas que não seja regra. Não, não é regra. Não tem isso. Jesus pregava nos montes, na beira do lago, no mar, Ele pregava nas casas, Ele não tinha um lugar só adequado para Ele, não. Os discípulos também não. Está entendendo? Eles saíam de casa em casa, eles iam às ruas, vilas, né? Então, tá? Agora, você tem um lugar, você tem uma igreja, vá, frequente, mas não é sinal de salvação. Placa não faz salvo. O que faz salvo é verdadeiramente um coração reto, sincero, tá entendendo? Sincero. E sem estar com a sua mente ligada em prosperidade, que hoje em dia é tanto, né? Nem que só fala nisso, em prosperidade, vitória e luta, mas você não aprende como adquirir a graça reveladora do Espírito Santo. É preciso, querido. Sem Ele, não vai abrir entendimento em nenhum de nós. A palavra nos fala isso, tá? Disse Jesus que Ele é a testemunha de nós. Eis que eu enviarei o Consolador, que será testemunha de mim, em cada um de vocês, em cada um de nós, dentro de nós. O nosso corpo é o templo dele. Mas para esse templo aqui ter verdadeiramente o valor de recebê-lo, temos que estarmos imbuídos, temos que estar unidos, temos que estar persistindo dentro de nós, de ter a meta mesmo de morar no céu, de querer viver com Deus. Deus não vai pôr ninguém, qualquer um, na sua casa para trazer problema. É como você que tem um parente às vezes muito errante, um parente fora da lei, né, que só traz dor de cabeça, sei lá, né? Estou dando um exemplo assim, né? Quer dizer, uma pessoa que a família mesmo já adota como uma pessoa problemática. Você vai trazer para dentro da sua casa para trazer luta? Assim não é meu pai lá em cima. O pai ele já dá esse tempo de vida aqui para a gente na terra, para que a gente seja filtrado, moldado
limpado, entrado no contexto de sua palavra e absolver a sua vontade. E para absorver a sua vontade, não é letra que vai te edificar. O que vai te edificar é isso aqui, ó, que está escrito ali, ó, o espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor a Deus. Temor do Senhor. Está entendendo? É preciso que tenha temor. Agora eu vejo, se você chamando o Senhor de você está tendo temor dele? Você está igualando ele com a massa da terra. Ah, você, Jesus, você até sai meio esquisito essa frase. Você, Jesus, é bom, você, Jesus, é lindo, você... Olha, ele está dizendo lá que o espírito de conhecimento de temor do Senhor. Está entendendo? Veja bem, a Bíblia também, espiritualmente, também traz umas pegadinhas para os infiéis. Está entendendo? Pois é, porque a pessoa que tem um coração meio fraudulento, leva isso como normal. Ah, é nada, ele me deu essa intimidade. Aonde está escrito que Deus deu essa intimidade para você chamar o seu rei, o seu salvador, igualando ele à massa humana, qualquer um? Porque você, procura no dicionário lá, você é qualquer um. Mas lá em Apocalipse diz que ele é o leão da tribo de Judá. Olha, ele é o leão da tribo de Judá. E sobre a sua coxa direita está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Meu amigo, abra a tua mente, respeite o teu Salvador. Tenha temor, tenha respeito total, porque senão, lá na casa dele, ele só permite entrar os que verdadeiramente o respeitam à altura da glória dele. Está captando? Ele não é meu pai material. Meu pai material não sabia dizer você, Lucindo, não primeiro nenhum. Nunca. Era sempre benção, meu pai, o senhor está bem, o senhor está bom, o senhor vai lá em casa, benção meu pai, assim por diante. Assim fui educado. E eu tenho certeza que ao Senhor meu Deus, Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele é mais do que ilustríssimo Senhor. Está entendendo o mistério? Temos que ter esse temor, esse respeito com Ele. Quando Ele falou com Moisés, Ele também dizia, Moisés respondia, eis-me aqui, Senhor. Quando Ele falou com Samuel, que chamou pelas 3 vezes de madrugada, Samuel foi instruído a responder dizendo, eis-me aqui, Senhor. Leia a Bíblia, querido. Você lê, mas não guarda a sabedoria e o temor ao seu rei. Analise aí a tua mente e teu coração, tá? Em nome de Jesus, tá ok? Para que não perca a sua entrada na casa do grande rei Jesus. Amém? Vamos ao versículo 2 que diz, e deleitar-se-á no temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor, tá vendo? Se deleitar significa o quê? Vivemos constantemente no respeito, no temor do Senhor, voltar e pegar nós despercebidos. Captou? É isso que a palavra está se referindo. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos. Olha quantas pessoas aí condenam e julgam as outras pela aparência. Está lotado. Eu conheço gente dentro da igreja aqui mesmo que só nos julga por olhar. A gente não pode estar um pouquinho meio triste que o neguinho já está metendo a língua. A gente não pode faltar culto que já está no mundo. E assim por diante. Quer dizer, para julgar, são muito bons. Nossa, são uma maravilha. Agora, para poder, por exemplo, advogar a causa de alguém, ou procurar ajudar, ou procurar aconselhar, ou procurar
dentro da palavra de Deus, demonstrar pelo menos uma atitude de amor, de carinho? Difícil, né? Porque sempre a pessoa já põe na mente o quê? É ignorante. O outro, né? É ignorante, ou é pecador mesmo, é errante, vê o passado é passado, não sei o quê, sendo que Jesus disse que o nosso passado a Ele pertence. E desde a hora que nós dissemos, Senhor, eu me arrependi, eu me arrependo, então sempre nos dizendo que nós nos arrependemos dos nossos defeitos, o Senhor diz que põe no rio do esquecimento. Então olha bem o que a palavra está dizendo, que deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos. Se estão julgando, se estão te reparando suas falhas, suas fraquezas, entrega na mão do Senhor e tenha dó deles. Tenha dó e piedade verdadeira deles. Porque quem julga está condenando. Quem julga está sem direito de julgar, porque é pecador como você e como eu. Estamos na mesma panela, estamos no mesmo caminho. Está entendendo? Então, os coitados, só podemos entregá-los nas mãos do Senhor. E a justiça dele que recaia sobre as pessoas e que essas pessoas não se percam. Porque a palavra sempre traz essa palavra. Jesus mesmo disse, não julgai para não seres julgados. E aqui, o próprio Isaías também está nos trazendo esta leitura. Julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Quer dizer, escuta a história dos outros e já julgo o que ouvi pelo que os outros me contaram. Não que eu vi o que eu tenha diretamente ouvido da pessoa, mas porque os outros me contaram, já estou julgando, condenando. Olha bem o que a palavra diz. Nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. O negócio de ficar escutando fofoca, só escutando conversa dos outros. Tem prova, querido? Você tem certeza? Você estava junto? Você presenciou? Não? Me contaram? Me disseram. O diabo faz muito isso. E torce até várias histórias. Estou te dizendo. Pois é, me contaram, me disseram. E eu contemplo isso quase todos os dias, quase todos os dias no meio do povo de Deus. Eu vi um testemunho aí do nosso irmão Júlio Falcão, eu acho que é Júlio Falcão o nome dele. Eu vi um testemunho dele que verdadeiramente é isso mesmo que está acontecendo. Ele disse que quando ele era traficante, que o Júlio Falcão era traficante antes de conhecer Cristo. Um pregador maravilhoso que eu sinceramente admiro mesmo as pregações dele, porque verdadeiramente ele fala de verdade real, evangelho puro, tá entendendo? E ele diz que veio aqui no evento aqui em Suzano, e verdadeiramente nesse evento que ele marcou para vir, teve falsos irmãos levantando calúnia, defamação contra ele. E ele dizia, né, no testemunho, que é um testemunho que está até no YouTube aí, se ele quiser ver, pode ver aí, né? De que nem no meio do tráfico existia tanta gente fraudulenta como tem no Evangelho. É triste ouvir isso. Na hora que eu ouvi o irmão falar isso, eu falei, nossa, meu irmão, pior que eu sou obrigado mesmo a concordar com ele. Porque a maioria põe uma capinha, põe um rostinho santinho, põe uma palavra doce na boca, mas o intuito dele simplesmente é vaidade. É mostrar ego, é mostrar importância aos outros, é se dizer maior, ou até às vezes o ego de mostrar que tem alguma autoridade, ou mesmo que é melhor do que os outros, e assim por diante. Outros em ouro, em tesouro, em ganho artificial, em ganho de ouro e prata, e por isso não se importa se critica alguém, se levanta falso testemunho de outro, se puxa tapete dos outros, se fecha culto, se tira a pessoa da palavra, se corta a pessoa de certos trabalhos e assim por diante. Pois é, o Júlio Falcão falou isso.
E eu sinceramente, tenho que concordar com ele. No meio do povo de Deus há mais falsos do que no próprio meio lá dos bandidagem, das falanges lá do mal. É verdade. Por quê? Pelo menos eles têm uma dignidade entre eles. Eles têm fidelidade. Está entendendo? O povo de Deus fala na palavra, mas na vida real não tem fidelidade. É só algo interessar a eles que ele tira do caminho que ele estiver tropeçando, que ele estiver parando, quer saber se é por Deus, se não é. Só que uma coisa é real. O que Deus, que Deus determinou, cedo ou mais tarde, ela vem. Pode ter certeza. O diabo pode pelejar, pode usar, pode usar Cristo falso, pode usar o que for, pode chover fogo do céu, pode sair enxofre da terra, mas o que Deus colocou para ser cumprido ou feito, chegará. Amém? Porque a determinação do Pai, inferno nenhum destrói. Isso eu tenho absoluta certeza. Se ainda estou vivo aqui. Eu já tive cara a cara com Satanás. Já dentro do incêndio de um carro que até hoje tenho marcas no meu corpo. E falei pessoalmente, falei com ele, e ele falando comigo, dentro do carro. Está entendendo? E também tive encontro com o meu mestre, Jesus. Eu tive lá em Campo do Jordão, como já relatei várias vezes aqui. Não vi o rosto, ninguém pode ver, porque é um resplendor tão grande que os olhos da gente é como Paulo no caminho de Damasco, cegam mesmo. Se você insistir em querer olhar o rosto dele, realmente fez cego. E ele me curou do pulmão lá em Campo do Jordão. E até hoje, estou aqui. Amém? Já pequei, já errei demais. O Senhor me curou do pulmão, então eu não respirava mais, eu estava perto da morte. Né? Estava na beira da morte. Lá no Campo do Jordão. Está entendendo? Gosto de lembrar disso porque aí me fortalece mais a minha fé e o verdadeiro amor que Jesus tem por nós. Nós somos infiéis, nós podres, nós somos, interesseiros, maliciosos, somos maus. Eu digo isso porque depois de um ano que Deus me curou, voltei a fumar, voltei a tomar cerveja, voltei a prostituir, sair para a rua com as mulheradas. Foi! Mas nem só por isso o Senhor abateu minha vida. Estou aqui. Ele sabia onde eu ia chegar e aonde ainda poderei chegar ainda. É por isso que eu dou glória a Deus. É por isso que às vezes abaixo minha cabeça, não me exalto mais com qualquer coisa. Eu fico na minha, fico remoendo, dói coração, mas eu falo, Senhor, está nas tuas mãos. Está entendendo? Passa. Mas o que o Senhor determina, chega, se cumpre. Amém? Essa é a minha testemunha que eu estou passando para você também não desistir. Se você tem verdadeiramente um coração reto, se você está buscando o Senhor para morar no céu, continue firme. Não olhe as lutas nem dificuldades, nem o que falam de você. O importante é que o Senhor sabe de você. Esse é importante. É Ele te conhecer. O resto é barro, como nós somos uns aos outros. Barro. E barro não edifica barro. Quem edifica barro é o dono da olaria. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Então tá aí. Vamos recapitular esse versículo. Se você tem sua Bíblia aí, leia. Isaías capítulo 11, no versículo 2 e 3, do qual nós lemos agora. O terceiro eu vou repetir agora. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos. Eu vi, não gostei, não entendi nada, credo. Nossa, meu querido, cuidado com isso, porque nada passa em vão
perante os grandes olhos celestiais. Ele vê tudo, e tudo guarda lá na glória, no cofre da vida. Está entendendo? Porque naquele último dia, ninguém ficará inocente. Está entendendo? Entrará no céu quem tem direito, e ficará sem entrar quem não tem direito. Porque o direito é adquirido aqui, hoje. Amanhã é tarde demais. Continuou, deixa eu recapitular de novo. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá, quer dizer, chamará a atenção, segundo o ouvir dos seus ouvidos. Tenha cuidado com isso. Quantas pessoas vêm do seu pé de ouvido aí, né? Quantas pessoas vêm, eu tenho uma indicação. Quantas pessoas vêm dizendo, né? Ô irmão, eu tenho um recado para te dar. Irmão, eu ouvi isso, vou passar para o irmão. Cuidado com isso, tá? É o conselho da palavra de Deus para você e para mim, tá bom? Vamos lá, vamos ver então agora o versículo. Vamos lá, ô glória. Deixa eu rodar aqui a Bíblia. O versículo 4 nos diz ainda: mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará ao ímpio. Olha, não brinque com Deus. Com Deus não se brinca. Ele é fogo consumidor. Está entendendo o mistério? Mas julgará com justiça aos pobres. O que é que ele está se referindo? É pobre de dinheiro? Será que é isso? Muitos, os interessados, os ladrões da fé, os roubadores da fé, já põem isso como, né? Não, filho. Os pobres que ele está se referindo é os humildes de coração. Pobre significa mansos. Mas julgará com justiça os pobres, os menos favorecidos. Não entendendo? Os pobres são aqueles rejeitados. Captou? Pois é. Ele julgará com justiça. Está entendendo? E repreenderá com equidade aos mansos da terra. Está entendendo o mistério? Deus é justo e trabalha dentro da justiça. Repreenderá com equidade, quer dizer, ele vai individualmente, tá? Repreender, exaltar, se merecer exaltação, tá? Aos mansos da terra, que significa o quê? Ele dará honra também a quem buscam com mansidão, com simplicidade, né? Instruir aos outros a sua palavra, a passar aos outros a verdade como ela é, não com enganação, não com sigileza, com adocicamento, não. Deus é amor, mas Cristo tomou fel por nós, está entendendo? Ele carregou todo o fel, está entendendo? Mas disse para nós que no mundo nós teremos aflições. Se ouvirmos isso do Mestre, nós temos que passar por essa aflição sem bater em ninguém, sem humilhar ninguém, sem jogar culpa em ninguém, está entendendo? Mas viver ela, passar por ela, confiando nele, porque tudo é passageiro. Ok? Graças a Deus. E diz a palavra ainda: e ferirá a terra com a vara de sua boca. Que vara é essa? E ferirá a terra com a vara da sua boca. Qual é a vara? Sua palavra. Captou? Sua palavra, sua vontade, seu ensinamento a ser obedecido, a ser seguido. Está entendendo?
A sua boca significa lei, sua palavra, seu querer. Quem quiser viver com Deus tem que obedecer ao querer dele e não o nosso querer, o nosso entendimento. Tem que buscar o entendimento do Senhor. Por quê? Porque vamos morar com Ele. Está entendendo? Não é Ele que vai morar com nós. A casa é dele. É Ele que vai dar permissão de nós entrarmos em sua casa. Hoje, Ele pede para nós dar essa permissão para Ele entrar em nosso coração, para entrar em nossa casa, que é o nosso corpo. Amanhã, Ele vai dar permissão para nós entrar na casa dele, eternamente. Captou? Pois é. Aleluia, que lindo isso, né? É maravilhoso isso. Jesus é poderoso, maravilhoso, bondoso, carinhoso, mas Ele quer de nós obediência, retidão, singeleza. Nós somos gentios, está entendendo? É isso que a palavra nos passa, amém? Recapitulando, dizendo que o versículo 4 diz assim: mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, com sua palavra, quer dizer, sua palavra, e com o sopro dos seus lábios matará ao ímpio. Que sopro é esse? Sabe que sopro é esse? O Espírito da verdade. Porque aonde a mentira está, o Espírito Santo vem e destrói tudo. Porque Ele é verdade. E a verdade permanece. Está entendendo? E a mentira, com o diabo morre. Por quê? Porque a mentira não prevalece. Está entendendo? Por isso ele diz: e ferirá a terra com a vara de sua boca e com um sopro. É o Espírito que nos abre, inteligência. É o Espírito que nos dá consciência do que é bom e do que é ruim, do que está correto e do que é imperfeito, do que está errado e do que está certo, do que está equilibrado e do que está desconcertado. É o Espírito Santo da verdade. É a Ele que temos que dar todo o crédito, amar mesmo, se agarrar nele, porque é Ele que nos revela o que está oculto da nossa matéria. Enquanto não entenderem isso, vão ficar sempre nessa aí, vão ficar sempre nisso, nessa repetição, neste culto só de louvor e glória, aleluia, gritaria. Sai, vai para casa, trabalho perdido, louvor não recebido lá na glória. Por quê? Porque não dão lugar para que o Espírito fale na igreja. Antigamente era tão gostoso, era tão bom. Mas não é uma igreja ficando, não, é todas estão assim. Depois que entrou a praga do gospel, que o inimigo espalhou aí, de cantores mundanos, muitos são mundanos. Cheguei a ver até irmãs cantoras evangélicas, depois sendo aí mostrado em YouTube, mostrado aí nas internet, num motel, prostituindo. Cheguei a ver. Não vou defraudar pecado dos outros, porque eu não quero participar disso. Mas foi mostrado. E na igreja usina até a letra, amor, bonita a letra, só que o sentido maligno. Porque o inimigo veio para imitar as coisas de Deus. Quem ainda não entende que o diabo veio imitar a Deus, verdadeiramente você tem que procurar jejuar, colocar o joelho no chão e buscar mais a presença do autor da nossa fé. Porque o inimigo, ele diz a própria palavra que ele tem poder de fazer fogo cair do céu. Ele tem poder de fazer maravilhas. Só que não tem poder de nos salvar não, porque ele é condenado. Está entendendo o mistério? Ele já é condenado. Você e eu não somos. E nem seremos, com a glória de Deus, tá? Então, por isso,
cada alma que ele tira do caminho do Senhor, para ele é o maior presente, é como se ganhasse ouro do mundo inteiro. Porque o desejo sempre do coração de Satanás é desmoralizar a glória de Deus. Captou? Então você aí que sempre diz que ama Cristo, que serve a Cristo, não envergonhe o Evangelho, fazendo coisas erradas, falando mal do seu irmão, criticando o povo, olhando erros e defeitos dos outros, porque quem dá conscientemente, quem dá consciência do erro da gente é o próprio Espírito Santo. É Ele que nos corrige. Está entendendo? Desde que você tenha o coração verdadeiro buscando a realidade, a verdade. O Pai educa seus filhos. E está na sua palavra que Ele não nos abandona. Por isso, meu querido, minha querida, você está firme, você quer morar no céu, você quer estar com Cristo mesmo, lá na glória eternamente, então tente buscar ouvir a voz do seu Mestre. Como Ele mesmo disse, as minhas ovelhas, ao ouvir a minha voz, elas ouvem e imediatamente discerne que é o pastor e atende. Está entendendo? Por isso, meu querido, firme na promessa, que o Senhor vem aí. Amém? Agora, para encerrar, vamos ler o versículo 5 que diz: e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto de suas entranhas. Amém? Pois é, a justiça será o cinto dos seus lombos. O que quer dizer isso? Cinto dos seus lombos. Cinto dos seus lombos. Carregar sobre si. É que levar sobre si a palavra, a obediência, o ensinamento. Levar sobre si para cumprir, para realizar, para fazer, para não fugir dela. Está entendendo? E a fidelidade. Fidelidade é o quê? Quantas pessoas, na igreja aqui mesmo, nesta obra aqui em que eu congrego também, conheci tantos irmãos que nunca tinham entrado numa igreja ou mesmo erguido sua mão para aceitar Cristo. Bêbados, pessoas da macumba, pessoas incrédulas mesmo, muitas almas que aceitaram Jesus nesta obra aqui, mas foram infiéis com a obra. Depois de conhecerem Jesus, depois que já estava até cantando, realizando trabalhos na obra, isso é um tipo de infidelidade também. Que a pessoa era inocente, aprendeu a verdade e viveu um pouco nesta verdade aonde aprendeu. Depois que aprendeu tudo, começou a olhar defeitos, erros, começou a dar uma de advogado do diabo e saiu para fazer outro ministério, abrir outro ministério com a sua ideia, com o seu jeito, porque não concordou com o jeito do pastor depois que entendeu a salvação. Só que isso está notado também lá na glória. Isso também é um gesto de infidelidade. Tem uma passagem que a Bíblia diz que infiéis são todos aqueles que são chamados para ficar na vocação que fosse chamado, permanecer na vocação que fosse chamado e não se desvie dela. Tem essa passagem, ainda vou procurar aqui, que o Espírito Santo coloca agora assim, como os discípulos pregavam, como Jesus pregava o Velho Testamento. Ele não dizia que nem hoje, muitos os doutores aí falam, né, que só é mestrado, só é pastor quem prega mencionando livro, capítulo, versículo, né? O que adianta isso, se não obedece? O que adianta ter decoração e não viver o decorativo? Pior é quando chegar lá em cima e o Senhor te incluir em Mateus 7.
nunca vos conheci. Então não adianta em conhecer a letra. Que nem aqui no culto, aqui tem às vezes eu tenho escutado aí, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer a pessoa está aí 10 anos na igreja, 15 anos, e está cantando essa letra. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. E no próprio hino, depois lá para o meio do hino, fala, olha como ele é lindo, é lindo, é lindo, olha como ele é lindo. Ué, já viu? Em poucos segundos já viu? Já olhou, contemplou, espiritualmente também pela fé? As pessoas cantam e nem analisam o que cantam. Depois chega naquele dia, o Senhor vai dizer, não, vocês conheci, vocês viveram tudo por teoria. Vocês ouviram, vocês viveram pelo que os outros falaram, que nem está escrito lá na palavra, lá em Isaías 3. Quer dizer, vive o que os outros falam e não buscam a vocação em que o próprio mestre chamou para trabalhar. Olha, meu filho, você vai ser mensageiro. Ô, meu filho, vem cá, você não, você vai ser cantor, você vai levar a minha mensagem em cânticos. Ô, músico, vem cá, você vai ser músico. Mas aí o músico quer ser pregador, o músico quer ser mensageiro, o músico quer ser missionário, o músico quer ser tudo. Ou também o evangelista. O evangelista é chamado para quê? Para abrir campo, para poder pregar nas ruas, na praça, e não ficar fixo no lugar. Ele pode até ficar, mas até um certo tempo. O trabalho evangelístico, eu sou evangelista, estou falho, não estou fazendo o trabalho que Deus quer que eu faça. Não estou mesmo, porque a situação não tá boa. Vontade eu tenho, né? Vontade a gente tem. Só que enquanto aí o campo ainda não me deu essa direcionalidade, não me deu esse desprendimento ainda, né? E eu sei da obrigação do evangelista. O evangelista é para abrir campo, é para sair em cidade, vila, levando mensagem, levando a palavra, é distribuindo folheto para a rua, fazendo evangelismo. O missionário também, quase a mesma coisa. Um pastor mesmo, pastor central, não, esse fica fixo na igreja, para pastorear as ovelhas em que o evangelista, diácono, presbítero traz para a obra. Captou? Eu entendo, eu sei. Captou? E quem dá esse entendimento também é o Espírito Santo. Não é do meu nascimento, meu compreendo, não, é o Senhor que nos dá. Ele grava em nós a obrigação e dever a cumprir. Está entendendo? Não precisa homem estar mencionando. O Senhor cobra e às vezes chega até a dizer, ei, servo, você está me devendo. Ô, desperta, dormente, acorda. Olha, filho, estou precisando de tu. Estou precisando de ti aqui, ali. Está entendendo? Ele fala conosco. Está entendendo? Ele fala. Assim como o teu corpo carnal tem olho, tem ouvido, tem nariz para sentir o olfato. Está entendendo? O Espírito tem tudo isso também. Mas esses sentidos só são abertos pelo Espírito Santo. E o seu desprendimento, sua comunhão, sua união e fidelidade com Ele. Não sou louco não, filho. É real. Está entendendo? É real. Ele diz que está conosco todo o tempo. Depende de nós. Esta união, esse casamento entre corpo e espírito. Captou? Amém? Bom, então lemos aí a palavra. Espero que você tenha entendido. Já estou com 1 hora de live. Vou entregar, né, em nome de Jesus, tá bom? E pedindo a Deus para que abençoe sua vida, para que derrame bênção e graça sobre você, que abra cada vez mais seu entendimento para entender que a letra, elas apenas orientam. A letra como bússola, a Bíblia Sagrada é uma bússola que dá direcionamento a Cristo. Está entendendo? Chegando em Cristo, que é a palavra, você entendeu a palavra, você viu que a palavra te edificou para buscar Jesus, aí sim, aí você vai chegar aos pés de Cristo e pedir o selo do Espírito Santo. Pedir o Espírito Santo como ele deu lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O derramamento do Espírito Santo. E todos foram selados com o Espírito Santo. E aí você lembra que dali para diante, Pedro não foi mais aquele Pedrão, mas sim aquele Pedro de amor, de palavra e sabedoria e de unção. Porque
Não adianta nada pregar, decorar a Bíblia, falar textos bíblicos lindos, palavras poderosas, sem unção. Ela bate feito sino que tine no deserto. Captou? Essa palavra veio do Espírito Santo. Interessante. Nossa, veio assim. Olha só. Lindo isso. Está entendendo, querido? A palavra, a Bíblia decorada, sem a unção do Espírito Santo, é o mesmo sino badalando no deserto. Por isso, busca o filtro verdadeiro e real e edificador, o Espírito Santo da verdade. É Ele que nos instrui, que nos dá conhecimento, discernimento e até definição, até de onde está o teu adversário e a cilada que ele levanta. Esse é o conselho que eu te passo, tá? De graça, com alegria e prazer de ser instrumento para te passar isso. Eu só quero que você conheça verdadeiramente a graça, tá bom? E que seja salvo. Salvo, não na aparência, não pelo que os outros dizem, mas por verdadeiramente ter fidelidade, ter união, ter verdadeiramente ligadura com o Senhor Jesus da glória. Amém? Quero dar um alô aí para nossos irmãos aí de Minas Gerais, tá bom? Deus que abençoe todo Minas daí em geral. Minha irmã Elizabeth, pastor João Cordeiro, Deus abençoe, em nome de Jesus. Aos amados irmãos aí de Monjolos, todos aí dos amados irmãos, irmã Elisângela, irmã Maria, Rosângela, irmã Elisângela. Esse povo não entra em contato, a gente esquece os nomes, porque é aquele negócio, né? Quem não se comunica, não se põe, não se marca a presença, acaba um dia sendo esquecido. Por quê? Porque a pessoa se distancia, um dia é esquecido. Porque a memória da gente ela é cada vez mais, cada vez mais avivada por ter contato. E por faltar o contato, a pessoa acaba se desligando, esquecendo. Amém? Por isso, entra em contato, entra aí, o Face está aí, o WhatsApp está aí. Hoje é tanta facilidade que Deus deixou ao homem para ministrar a palavra assim que não estou fazendo agora, tá? Estou fazendo o trabalho do Senhor para poder abençoar a sua vida, seu lar, sua casa, e que você venha a ser mais do que vencedor em Cristo Jesus, tá bom? Quero também deixar um recado aí para os irmãos que vinham no culto de segunda-feira. Irmão, não tenham culpa, tá? Aqueles irmãos que estão sentindo falta deste culto de segunda-feira, que nem eu quero dar um alô para o nosso irmão Raimundo e sua família, que sinceramente ajudou muito. Eu agradeço de coração ao irmão Raimundo, a sua esposa, as suas filhas, que me ajudaram, sempre trazendo as primícias para a casa do Senhor, ajudando, tá? Deus abençoe poderosamente sua vida, tá? Eu tenho certeza que o Senhor Jesus as recompensa grandiosamente. Continuo aí intercedendo por vocês, não esqueci de vocês, tá? Que vocês desde o começo do culto de segunda-feira foram fiéis, nunca me deixaram na mão, sempre estava ali junto, tá? E quanto ao culto, eu não pequei, tenho certeza que eu não fiz nada de errado para que fosse retirado o culto de segunda-feira. Quem quiser depois informação, converse com o pastor presidente Maurício, tá bom? Eu escutei muita gente me cobrou na rua quando eu vou levar as filhas na escola. Encontrei com alguns irmãos e me cobraram. Eu não pequei, tenho certeza perante meu Deus que eu não fiz nada de errado para que isso aconteça. No tempo do meu pai, pastor José Lucino, pastor presidente, o meu irmão só era retirado do seu trabalho quando houvera 2 ou 3 pessoas que entregassem o pecado do irmão. Tenho certeza que eu não estou incluído nisso, tá? Apenas eu ouvi um obreiro falar que vinha pouca gente. E também porque estava cansativo, vir domingo, segunda, quarta e tal, tá? Eles queriam mudar para quarta, mas eu não aceitei. Por quê? Porque o culto de segunda-feira de libertação
foi inaugurado desde a igreja primitiva, já era um marco espiritual do Senhor Jesus, tanto é que tinha na parede da igreja escrito que era o pronto-socorro do Senhor. Quer dizer que já era uma obra, era um culto estipulado pelo Espírito Santo de Deus. Então, coisa que Deus faz, só Ele pode pôr a mão. Por isso que eu não aceitei fazer na quarta-feira, que eles queriam que eu fizesse um culto de quarta, quarta o outro irmão. Eu não aceitei por isso. Eu tenho que obedecer à diretriz do Espírito Santo e não por entendimento materialista. Tá bom? E eu tenho certeza que da minha parte, eu estou fiel com o meu Senhor, não fiz nada de errado para que o culto fosse retirado, tá? Quem tiver alguma coisa, quiser, fale com o pastor, tá bom? Deus falou, não tenho nada contra, ele é o dono, ele praticamente aqui é o responsável, então a minha alma, eu já disse ao Senhor, está em paz. Não devo pela alma de ninguém. A responsabilidade é toda dele. Amém? Deus que abençoe, Deus que te guarde, tá? Deus que guarde os irmãos. Eu vou fazer uma pequena oração e passar adiante em nome de Jesus, tá bom? Senhor, meu Deus, meu Pai, pela tua graça, tua infinita misericórdia, Senhor, que tu possa abençoar essas vidas que neste momento estão dando crédito à tua palavra, que tu venha abençoar, curar, libertar, que tu possa abrir as portas para os que estão com as portas fechadas esperando uma bênção, uma vitória, que através, Senhor, deste vídeo, Pai, e através das palavras que eles deram crédito à sua palavra, tu possa derramar a bênção, tu possa derramar a sua graça, a sua virtude sobre eles e abençoar a sua família, a sua casa, retirando todo o mal, todo espírito maligno, todo tranca-rua, todo Zé Pilintra, todo espírito tranqueiro, todo mal. O sangue de Jesus Cristo repreenda nesta hora e possa curar, libertar nesta hora o câncer, a paralisia, a cegueira, o mal-estar, o corpo ruim, os nervos, os ossos, em nome de Jesus, a anemia. Pai, entra com providência divina nesta hora, seja médico dos médicos nessas vidas, Senhor, que teu diagnóstico nesta hora seja saúde, em nome de Jesus Cristo, e que todo mal, tudo aquilo que foi planejado pelo nosso adversário contra esta casa, contra esta família, contra esta pessoa, seja agora desfeito no poder do sangue de Jesus, nosso Salvador, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus que abençoe, que a graça e a comunhão do Divino Espírito Santo e suas bênçãos recaia sobre vós, hoje e para todo sempre. Amém. Deus que abençoe sua família e sua casa, tá? Estamos aqui orando por vocês. Estamos aqui torcendo por cada um vencer em Cristo Jesus. Eu sou o evangelista Moisés e ore por mim, tá? Porque minha luta também não está fácil, irmãos. Não é fácil não, tá? Eu sou agradecido aqui pela igreja, por eu estar morando aqui, por residir aqui, porque se não fosse a obra aqui, eu nem sei o que seria de mim, tá? Sinceramente, agradeço a Deus por tudo, porque eu sei que tudo é da mão dele, tá bom? Então, por isso, entrega-me na mão do Senhor e que Deus abençoe cada um e conceda vitória em nome de Jesus. Deus abençoe meus filhos, cada um deles, meus netos, minhas netas, cada um deles, em nome de Jesus. Que a paz e a doce comunhão do Divino Espírito Santo esteja em cada coração hoje e permaneça aí para sempre, em nome de Jesus. Está na paz do Senhor, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.
Amém. Graças a Deus.